Santíssimo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no livro de Mateus, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, dos versos 21 ao 26. Mateus 5, do 21 ao 26, nós temos ministrado uma série de mensagens no Sermão do Monte, intitulada Vivendo o Sermão do Monte, e o título da nossa mensagem de hoje será Resolva os seus conflitos relacionais. Resolva os seus conflitos relacionais. Nós vamos ler o texto sagrado que diz o seguinte, verso 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor para que nós possamos compreender a sua palavra. Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti, ó Deus, confiando, ó Deus, na Tua graça, Pai, confiando na Tua misericórdia, Senhor, pedir a Tua direção, ó Pai, neste momento, Senhor, que o Senhor conduza todas as coisas para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essas palavras fazem parte, do conhecido Sermão do Monte, proferido pelo Senhor Jesus, que compreende os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E nesse sermão ele ensina como funciona o reino de Deus, essa realidade que ele veio inaugurar quando encarnou, Se nós lembrarmos como é a primeira pregação do Senhor Jesus, Ele diz: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Então, nesse sermão ele vai explicar como funciona a dinâmica desse reino, qual é a identidade dos súditos, dos seus discípulos, e como deve ser a conduta deles como súditos desse reino. Tudo isso nós vemos aqui no Sermão do Monte. E basta uma leitura simples aqui desse sermão para se sentir desafiado pelas palavras do Senhor Jesus. Palavras desafiadoras e até mesmo revolucionárias, no bom sentido. Mas, embora essas palavras aqui fossem assim, de certa forma, novas, diferentes do que as pessoas estavam acostumadas a ouvir, elas estavam baseadas, fundamentadas na lei de Moisés, na lei que o Senhor havia entregado por intermédio de Moisés. O Senhor Jesus, ele ensinou o seu ensinamento, ele propôs o seu ensinamento, embora que tivesse elementos ali, contornos
de novidade e ele estava baseado na lei de Moisés. O próprio Senhor Jesus, ele diz aqui na sessão anterior, a sessão que nós lemos, né? Ele diz: não vim abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la. Então Jesus está dizendo aqui: olha, eu vim, não vi desfazer aquilo que Deus havia dito, né? Não vi inaugurar um negócio assim completamente diferente, mas eu vim completar, aperfeiçoar. Ele não veio contradizer aquilo que Deus já havia dito na lei. Não veio abolir, mas veio cumprir. Ele veio completar e aprofundar o significado daquilo que havia sido revelado, ampliar o significado daquilo que havia sido revelado. Então, a partir do versículo 21 até o final do capítulo, o Senhor Jesus ele cita vários dos mandamentos que Deus já havia dado, né? Ele repete uma fórmula várias vezes. Vocês ouviram o que foi dito. Ouviram o que foi dito. E eu lhes digo. Ele cita alguns dos ensinamentos da lei e os interpreta de modo a extrair a sua essência, mas não somente isso, para também aumentar a sua exigência. Aumentar a sua exigência. Por isso que elas são desafiadoras, né? Essas palavras aqui, elas nos confrontam. Enquanto que os escribas e fariseus eram conhecidos pelo rigor, pela sua exigência, né? O ensino de Jesus revela-se, apertou ainda mais os parafusos, né? Apertou ainda mais o cerco. Jesus, ou melhor, os fariseus, eles estavam, embora fossem exigentes, né, conhecidos pelo seu rigor, eles estavam preocupados com a obediência exterior, formal apenas, mas o Senhor Jesus estava preocupado com uma obediência radical, né, interior, com uma transformação interior, coisa que os fariseus não tinham, embora tivessem aquela fama de piedade e santidade. Mas Jesus estava em busca de algo mais profundo, de uma obediência radical. Com base nisso, irmãos, nós podemos voltar a nossa atenção aqui para os versículos que nós lemos e discernir aqui qual é o ensino do Mestre, a instrução do Senhor sobre como nós devemos navegar entre os conflitos de relacionamentos, como nós devemos lidar com a ira e com os conflitos. É sobre isso que trata essa sessão que nós lemos. Pois bem, não é fato que Deus não oculto a ninguém que Deus nos criou para os relacionamentos, né? Deus nos criou como pessoas relacionais, primeiramente para o relacionamento com Ele e, em segundo lugar, para o relacionamento uns com os outros. Deus nos criou para os relacionamentos. Todavia, com a entrada do pecado no mundo, os relacionamentos que deveriam ser harmoniosos, fonte de vida, eles passaram a ser conflituosos, desajustados, quando não rompidos. Foi introduzido o pecado, e com o pecado, relacionamentos quebrados. Há conflito e ruptura no relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, entre vizinhos, cidades e nações, né? Nós temos visto rumores de guerra, conflitos resultantes do pecado. Mas como os discípulos de Jesus devem navegar em meio a esses conflitos? Como eles devem fazer a diferença de serem pacificadores? Nós vimos aqui no domingo passado,
quando o pastor Roberto ministrou que Jesus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Embora essa realidade dos conflitos, dos relacionamentos quebrados seja comum a todos nós, todos os seres humanos, mas nós precisamos encarar essa situação de maneira diferente, como discípulos de Jesus. Precisamos fazer a diferença, ser pacificadores, como ele mesmo ensinou nas bem-aventuranças. Então, gostaria de destacar aqui 3 lições que nós podemos extrair aqui dessa passagem onde o Senhor Jesus ensina a respeito da ira. 3 lições que nos ajudam a lidar com esses conflitos. A primeira delas, vamos ler novamente aqui os versos 21 e 22, que nós lemos no princípio. Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, como eu disse anteriormente, Jesus ele interpreta e aprofunda vários dos mandamentos da lei que já haviam sido dados anteriormente por Deus através de Moisés. E aqui nós vemos ele aprofundando o sentido do 6º mandamento, né? Não matarás. E Jesus aqui revela um significado mais profundo. Ele começa então pelo óbvio, né? Pelo aquilo que todos nós já conhecemos. Vocês ouviram o que foi dito? Quem matar, diz ele no verso 21, quem matar estará sujeito a julgamento. Aí agora ele vai e aperta o cerco e cava mais fundo. Ele aponta para a motivação mais profunda do assassinato, né? A ira, e para algumas outras atitudes relacionadas a esse pecado que são igualmente condenáveis diante de Deus. Ele diz: vocês ouviram, quem matar estará sujeito ao julgamento, mas quem se irá estará sujeito ao julgamento. Ambas as atitudes são condenáveis perante Deus. Perceba o quanto Jesus eleva o nível de exigência e de rigor do mandamento. Todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Não é desafiador? Quem pode sair ileso, né, do escrutínio aqui desse mandamento? Quem pode sair ileso? Quem pode dizer aqui, eu aqui, desse mandamento aí eu não sou culpado? Quem pode dizer isso, irmãos? Se Moisés, que foi considerado o homem mais manso da terra, não conseguiu dominar o ímpeto da ira, quanto mais nós, né? Que dirá de nós? É inegável, irmãos, que a ira é um sentimento natural, humano, e em si mesmo não é pecaminosa, pois o próprio Deus também se ira, né? Embora esse seja um dos atributos assim, um atributo assim pouco palatável do nosso Deus, mas o Senhor também se ira. Nós vemos isso claramente nas Escrituras. Então, qual é o problema com a ira? O problema, irmãos, é que o pecado desvirtuou todo o nosso ser. Todo o nosso ser e os nossos atributos naturais que compartilhamos com o próprio Deus também foram pervertidos e potencializados para o mal. A ira humana, então, tornou-se um instrumento do pecado e da injustiça. A ira de Deus, por um lado, é fruto da sua justa indignação diante do pecado. Mas a ira humana tornou-se fruto do seu capricho egoísta e idólatra. Deus, mesmo sendo santo, justo e possuindo todas as prerrogativas do mundo como Criador, ainda restringe e retarda a sua ira. Mas nós, como seres humanos pecadores,
por conta de questões mínimas e triviais, explodimos e descarregamos a nossa ira contra o próximo. Veja só, eu disse, né? A ira é um atributo de Deus também, mas mesmo sendo um atributo divino, repetidas vezes a Bíblia afirma que Deus é tardio em irar-se. Basta você, não precisa nem ler o Antigo Testamento todo, basta dar uma lida no Pentateuco, né, nos 5 primeiros livros. Se não tiver disposição, basta ler Êxodo, que você vai ver o quanto Deus restringia a sua ira e era paciente. A gente perde a paciência lendo o livro de Êxodo, né, porque o povo reclama e reclama. Mas Deus, mesmo tendo todos os motivos, toda a justiça e santidade do mundo, Ele restringia, retardava. Mas nós não, por causa do nosso pecado, por motivos mínimos, nós explodimos. Fruto do pecado, irmãos. A ira de Deus é a sua justa retribuição. A ira do homem é injusta e desproporcional. Quantos exemplos nós não temos disso nas Escrituras? No livro de Êxodo mesmo, né, vemos que Caim irou-se contra o seu irmão e o matou. Irou-se porque ele havia sido aceito por Deus, o seu irmão, e ele não. Lameque, o seu descendente direto, matou um homem por ter sido machucado, né? E ele faz um poema acerca disso. Ali no capítulo 4 de Gênesis, Lameque diz: matei um homem para suas 2 esposas, matei um homem porque me feriu. E se orgulha disso. A ira, irmão, faz isso. A ira do homem. A ira do homem. E Jesus põe o dedo na ferida. Mas a ira também é frequentemente acompanhada de palavras. Jesus diz, na sequência: quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Quem insultar ou chamar de tolo o seu irmão também está sujeito à condenação divina. Talvez ninguém aqui tenha assassinado outra pessoa, mas certamente todos aqui já se iraram de maneira pecaminosa. E também certamente já insultaram outra pessoa. Certamente. O insulto mencionado por Jesus aqui significa literalmente cabeça oca, né? Quando ele fala aqui, quem chamar o seu irmão de tolo, essa palavra usada aqui significa literalmente cabeça oca. Então não é preciso nem chamar um palavrão, né? Nem precisa nem ser um insulto cabeludo assim. Basta chamar de idiota, né? Ou imbecil, ou como a gente diz aqui no Nordeste, né? De abestalhado. Basta chamar de abestalhado, né? É passível de condenação, o Senhor diz. É grave, né? É grave, meu amigo. E veja que a condenação, por isso, não é simples ou leve, né? Jesus, meu amigo, aquele que age assim é passível do fogo do inferno, Jesus diz. Quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui? Olha, ele tá aprofundando, né? Revelando as profundezas do pecado, né? E mostrando a deficiência da natureza humana. Quem pode resistir a essa régua, né? Quem pode resistir a esse padrão? Jesus aperta o cerco. Nós ficamos com a lição, né? Devemos ter cuidado com a ira. Tenha cuidado com a ira. Essa é a primeira lição. A segunda lição que nós discernimos aqui no texto está nos versículos 23 e 24. Veja,
Vamos ler novamente. Ele diz: portanto, se você estiver em vários outros momentos das nossas vidas aqui neste mundo quebrado, ocuparemos, uma ou outra dessas posições. Já ocupamos o papel de ofendido e ofensor e certamente vamos ocupar o papel de ofendido e ofensor no futuro. Mas a ordenança aqui se dirige especialmente ao ofensor. Jesus diz: se você se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, vá e se reconcilie. E o impressionante aqui é que, para Deus, a reconciliação com o próximo é mais importante do que participar na liturgia do culto. Não é isso que ele diz, Se você estiver trazendo a sua oferta e se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra, deixa ali, pausa ali, vai consertar. Depois volta e termina o serviço. Devemos recordar que o Senhor Jesus resumiu a lei em apenas 2 mandamentos, Primeiro, amar o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E esses 2 mandamentos, irmãos, eles são inseparáveis, de modo que não posso obedecer um e desobedecer o outro. O apóstolo João, expressa esse princípio de modo muito claro quando diz: veja comigo, como esses 2 mandamentos estão interligados. 1 João 4, do 20 ao 21. 1 João, capítulo 4, os versos 20 e 21, ele diz: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Veja só agora: pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Aqui nós vemos que o nosso relacionamento vertical, o relacionamento com Deus, e o nosso relacionamento horizontal de uns para com os outros, eles estão conectados, e são interdependentes. São como 2 eixos, que se cruzam, de modo que o meu relacionamento com o próximo, ele espelha o meu relacionamento com Deus. É isso que o apóstolo João disse: olha, se você ama a Deus, você precisa amar o seu próximo. Se você diz que faz uma coisa e não faz a outra, você é mentiroso, ele diz, porque os 2 são 2 lados da mesma moeda. Se eu estou em paz com Deus, eu devo estar em paz também com o meu próximo. É claro que isso nem sempre funciona perfeitamente neste mundo. Mas esse deve ser o nosso alvo e o nosso esforço, como o apóstolo Paulo diz, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Ele diz em Romanos 12, versículo 18. Então, segunda lição: priorize a reconciliação. Priorize a reconciliação. A terceira e última lição que nós podemos extrair aqui encontra-se nos versos 25 e 26. O Senhor Jesus continua: entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Entre em acordo sem demora. A terceira lição que nós podemos extrair aqui, irmãos, é que nós não devemos demorar para resolver os conflitos. Entre em acordo sem demora, diz o Senhor Jesus. O fato é que o tempo, irmãos, por si só, ele não resolve os conflitos de relacionamento. É preciso que haja um tratamento, um acordo, uma conversa. Além disso, nós devemos entender que o tempo é limitado e que a oportunidade para se reconciliar não estará diante de nós para sempre.
E para ensinar esse princípio, o Senhor Jesus conta uma pequena parábola, né? Que descreve um processo judicial. Nessa parábola, duas pessoas têm uma questão. E a parte ofendida está prestes a levar o problema para o tribunal. Não é assim que ele ensina? E chegando ao tribunal, segue-se o devido processo legal. O juiz profere a sentença, o oficial de justiça executa e o ofensor é lançado na prisão. Qual é o conselho de Jesus, então, para nós? O conselho de Jesus é que o ofensor entre em acordo com o ofendido antes que o processo judicial seja instaurado. Isso deve ser feito sem demora, porque a partir do momento que a causa for entregue ao juiz, não haverá mais volta. É isso que ele diz: olhe, se o seu próximo tem algo contra você, entre em acordo sem demora. Sem demora. Com isso, irmãos, o Senhor Jesus nos ensina que nem temos tempo, nem oportunidades ilimitadas para nos reconciliarmos. Nem temos tempo, nem oportunidades ilimitadas para nos reconciliar. Quantos relacionamentos foram perdidos por causa de falta de pressa na reconciliação? Quantos casamentos não fracassaram por causa que faltou essa agilidade em consertar as coisas? Quantas amizades não se acabaram? Nós, como crentes, devemos ser rápidos para pedir perdão. Rápidos para pedir perdão, para nos reconciliarmos. Devemos buscar a reconciliação sem demora, como disse o Senhor Jesus. Para concluir, eu gostaria de recapitular o que nós podemos extrair aqui do texto. Primeira lição: devemos controlar a nossa ira, ter cuidado com essa bomba relógio, né, que carregamos dentro de nós. Devemos controlar a nossa ira. Provérbios 16, versículo 32 diz: é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que conquista uma cidade. Do que o que conquista uma cidade. É melhor ter paciência. Devemos controlar os impulsos. Controlar os impulsos. Se Deus, que é justo e santo, modera e retarda a sua ira, por que nós não podemos fazer o mesmo? Por que nós não podemos fazer o mesmo? Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20 diz: vocês sabem estas coisas, irmãos, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Ele conclui: porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Devemos retardar a nossa ira, moderar a nossa ira. Esse é o conselho da palavra de Deus. Controlar a nossa ira. Em segundo lugar, devemos priorizar a reconciliação. Deus nos chamou para vivermos em paz uns com os outros e para amarmos uns aos outros. E isso é mais importante do que qualquer oferta ou serviço religioso que possamos prestar. E em terceiro lugar, devemos resolver os conflitos sem demora, pois nosso tempo e oportunidades são limitadas. Não sabemos se viveremos, né? Não sabemos se a pessoa a quem nós ofendemos viverá ou estará ao nosso alcance. Depois que passar a oportunidade, não tem mais volta, né? Então precisamos, primeiramente, moderar a nossa ira, depois priorizar a reconciliação, porque, infelizmente, os conflitos acontecem. Devemos ser agentes de reconciliação e, em terceiro lugar, devemos fazer isso
com agilidade, sem demora. Amém? Vamos orar diante disso que nós temos diante de nós, que é algo pesado, né, irmãos? É algo que nos humilha, que mostra que nós precisamos de mudança. Pai, quem aqui pode dizer que é inocente, ó Pai, desses pecados, ó Deus? Quem pode, Senhor, dizer que nunca exagerou nas palavras, Senhor, que nunca ofendeu? Nós, primeiramente, ó Deus, contamos com a Tua misericórdia, Senhor, contamos com a Tua graça, Pai. Pedimos que o Senhor nos lave, Senhor, nos purifique, Senhor. E este mesmo sangue, Senhor, que nos purifica, Pai, que nos perdoa os pecados, ó Deus. Este mesmo sangue, Senhor, nós suplicamos para que Ele nos capacite, Senhor, a viver, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, a andar de acordo com a Tua vontade, Senhor. Sermos sal da terra e luz do mundo, ó Deus, no contexto dos relacionamentos, ó Pai, dos conflitos, que o Senhor nos ajude, primeiro, a controlar os nossos impulsos, controlar a ira, Senhor, a ouvir, ó Deus, antes de falar. Que o Senhor nos ajude também a pedir perdão, Senhor, a nos reconciliarmos. Que o Senhor nos ajude a fazer isso, ó Pai, com rapidez, Senhor, sem demora. Nos ajuda, como povo Teu, nós oramos assim em nome